Fala aí, fanático vascaíno, fanática vascaína. Peço a você o seu like. Mãozinha que tá aqui embaixo que é muito importante. Compartilhe o nosso conteúdo se você gosta e, claro, se inscreve no nosso canal. Bom, bora trazer a boa notícia em relação ao Vasco. A Justiça do Rio aceitou o pedido de antecipação de receitas no Cruz Maltino. Vale a lembrança de que, por estar em recuperação judicial, qualquer movimento que o Vasco faz precisa ser acompanhado e autorizado pela Justiça, especialmente movimentos grandes como esse. E a Justiça concedeu o direito de o Vasco antecipar receitas das vendas do Orelhano, que foi para o Cincinnati, e do Cleiton, negociado com o Rio Ave. São cerca de 12 milhões e 900 mil reais a que tem direito o Vasco pelo Cleiton e mais 8 milhões e 300 mil pelo Orelhano. Importante lembrar que, por antecipar receitas, o Vasco perde entre 8% e 15% dessas operações. São operações bancárias e esse é o trâmite natural. De qualquer forma, com a entrada do dinheiro, o Vasco vai ter um pouco mais de fôlego para pagar salários e, eventualmente, buscar reforços no mercado. Cruz Maltino, que ainda não venceu desde a volta do futebol, depois da Copa do Mundo de Clubes, são 7 partidas com 4 empates e 3 derrotas. Vendo essa história do Botafogo, ainda acha que a SAF é a única salvação do Vasco? PJ me pergunta. PJ que mandou até um levantamento muito interessante a respeito da gestão do Flamengo dos últimos 10, 12 anos, mais ou menos, o corte é mais ou menos isso, né? Das últimas gestões, inclusive. E cara, assim, não é que seja a única salvação, eu não vejo apenas um caminho. Eu vejo que existem caminhos, o problema é quem vai percorrê-los, né? Ou quem vai conduzir a gente nesses caminhos, né? Fale do Coutinho, por que ele não joga igual o Neymar? Condição física, tesão, parte emocional, acho que tem tudo isso. Será que existe alguma imposição para que jogadores questionados continuem no time? Cara, eu espero que não, né? Até porque seria um grande absurdo. E conhecendo o Diniz como eu conheço, acho pouco provável que ele se curve a esse tipo de situação, né? Então, não acredito. Cara, então, o trabalho do Diniz, o Fernando, ele, para mim, ele apresenta evolução. Hoje até a gente estava conversando sobre isso ainda há pouco, na nossa live de membros, né? Eu acredito que há evolução, porque, por exemplo, há quanto tempo a gente não assiste um jogo do Vasco que a gente tem momentos durante o jogo, pode ser um período de 30 minutos, de 20, de 45, que é um tempo só. Fala assim, porra, tá legal, cara, gostei de ver isso aí. Gostei, achei maneiro e tal, não sei o quê. Então, assim, será que a gente não... como se diz, a gente não precisava ter uma sequência, né? Não falta para nós uma sequência de bons resultados? Talvez os bons resultados tragam uma tranquilidade para esse trabalho. Olha aí, o Antônio Luiz Gomes. Boa noite, Fábio. Por que o Leandrinho e o Luiz Gustavo têm chance na seleção e no Vasco não? Cara, então, você tem toda a razão e é um questionamento que eu não consigo responder. Porque, cara, numa boa, como é que o Vasco não aproveita 2 moleques talentosos como esses? Não sei também. Viu o caso do Boa Vista de Portugal? Depois da SAF, o time caiu da Série A para a Liga Amadora e agora existe 3 times. SAF... Mas isso nós falamos, ô PJ, aqui já quando a gente entrevistou o... Rapaz, Fernando da Pluri. Quando a gente entrevistou o Fernando da Pluri, ele falou exatamente sobre isso. E ele citou isso até num vídeo, que foi o que me chamou a atenção e me levou até ele, para a gente bater o papo aqui. O Fernando, consultor da Pluri, trouxe essa informação. Enfim, vamos ver. Mas é um perigo, é um risco realmente. O Vasco vai levar um chapéu do Andrés Gomes? Cara, o Vasco tá no mercado disputando com outros. Pode acontecer. Esse presidente vai rebaixar o Vasco, anota aí, diz o Alex. E aí o William vem com a pergunta. Com toda essa demora para contratar, você acha que esse time do Vasco escapa do rebaixamento? Já perdi as esperanças. Então, cara, assim, eu tenho uma teoria com a qual algumas pessoas não concordam, né? Mas assim, eu não acho esse time do Vasco horroroso. Ele não está entregando o que dele se espera o que pode, na minha visão. Esse time vai cair hoje, ele está na zona de rebaixamento. Agora, se a gente olhar a concorrência, esse time é pior que o do Inter,
É pior que o do Santos? É pior que o Juventude? É pior que o Fortaleza hoje? É pior que o Sport? É pior que o Vitória? É pior que o Grêmio? Olha quantos concorrentes tem com o Vasco ali. A questão toda é a seguinte. Esse time está performando? O São Paulo, com o Crespo, começou a performar. O problema todo é que o Vasco não performa. Não vence, não embala uma sequência. Como é que faz? Pergunta, sim ou não? Merece banco o Verratti? Eu digo sim e não, e vou justificar, mas eu quero ler a opinião da galera. Porque ele é o artilheiro do Vasco, ele é a referência, porém entendo que em alguns jogos há necessidade de trocar um pouco o nosso esquema tático, e o nosso professor não faz. Aí entra a culpa dele. Boa noite, Azevedo. Qual é a sua perspectiva para o Vasco até o final do ano? Coração rubro-negro. Obrigado por ter vindo na nossa live. Cara, de apreensão, de um final de ano bem apreensivo na minha avaliação. Fábio, boa noite, Rogério. Os resultados não vêm. Impressionante, tomamos gols incríveis do Mirassol. Tanto é, Rogério, que o terceiro gol do Mirassol eu narrei antes de sair. Você reparou? Quando a bola foi cruzada, eu falei gol deles. Impressionante, cara. Agora, concordo em relação ao Verratti, ninguém é eterno, mas ele é o melhor 9 e tal. Ok, gente, mas buscar a variação. O adversário já sabe como enfrentar o Vasco. Por exemplo, o Verratti é o único que merece um banco? Não. Estou concordando com você. O Lucas Piton e o camisa 38 também. Eles merecem. Eles não estão performando para permanecer no time titular. Tem o GB. Então, quando o GB ficar à disposição, Rogério, aí que eu quero ver como é que o Diniz vai justificar ele não mudar, se ele tem um jogador que possa exercer essa função e principalmente com mais velocidade. Ah, mas banco para quem? Pergunta o Diego Saul. Verratti eu não assumo em gol. O problema do Vasco é a defesa. O Hugo Moura... Nós temos dois problemas. A gente não está fazendo tantos gols, criando muito, mas não fazendo tanto, e levando um monte. Ok, o Verratti não pode ajudar lá atrás. E não é a função dele. A função dele é lá na frente. E ele não está exercendo na qualidade que a gente já se acostumou. O que eu falo aqui, o Diego e amigos, é que o Vasco tem que buscar fatos novos. Então, por exemplo, por que não Ryan, David, Nuno e Coutinho? Um time mais rápido, de mais mobilidade. Por que não? O Diniz não me parece muito... como é que eu posso dizer? Não gosta muito da ideia. Por que não, em alguns jogos, o Verratti no segundo tempo? Por que não? Por que não? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Mas olha só, gente, assim, eu entendo que o Vasco precisa encontrar uma solução e a base pode nos trazer essa solução. Por que não, gente? Por que não a base trazer solução? A base sempre foi a nossa solução. Por que não usar mais a base? Hoje, se a gente olhar o time do Vasco, quantos jogadores da base atuam no time titular ou entram durante o jogo? Se eu olhar hoje o elenco do Vasco, os jogadores que entram em campo, cara, o Estrela voltou agora de contusão, então não vamos botar o Estrela na contagem, o Justiceiro. Mas vamos lá. Ryan é titular? Quem mais? Vamos lá. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Maurício Lemos e Piton. A defesa, não tem nenhum. Esquece, já passamos 5 e nada. Hugo Moura, Tietê, Felipe Coutinho. 1. Ryan, 2. Acabou. Nuno e Verratti. Cara, só 2. Não, o Coutinho é base, não é teoricamente, ele é base. Né? Mas assim, sinceramente, é muito pouco. É muito pouco. Será que na base não tem ninguém pra gente aproveitar? Vitor Diego Roveta. Temos dias ainda na janela. Se realmente chegar a um valor sobre o Ryan, apesar de que se esperar, pode vender mais caro. Porém, com esse dinheiro bem investido, o problema daria... Então, Vitor, a questão é, espera um pouco mais para vender depois? Vende melhor mais à frente? Não é fácil
essa matemática, esse esperar, né? Principalmente quando o Vasco precisa urgentemente de recursos, né? E aí pessoal, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações. Um forte abraço e até o próximo vídeo com mais notícias sobre o Vasco da Gama. Tamo junto, galera. Um forte abraço.